Fala, meus amigos, vamos para um novo vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique Monteiro, seu nutricionista, certo? Vamos soltar a vinheta e depois a gente segue o vídeo. Solta a vinheta. Antes de tudo, deixa seu like para ajudar o canal. Se inscreva, se possível, clica aí também no sininho para não perder novos vídeos. Por quê? Porque aqui você vai adquirir o conhecimento embasado, tá? Tanto pela parte científica quanto pela parte técnica e prática, certo? Porque eu atuo como nutricionista também, não estou só falando ali de estudos, de teorias. Tudo bem? Vamos lá? O que eu vou explicar hoje para vocês? A tal da refeição livre. Qual que é o objetivo da refeição livre? Primeiro vamos entender o que é a refeição livre, né? A refeição livre é uma refeição onde a gente fica livre para fazer as nossas escolhas, tá? Então, o nutricionista seu aí passou no seu jantar arroz, carne, salada, azeite e fruta. Na refeição livre, você é livre para trocar isso por uma pizza, por um lanche, por uma comida japonesa, alguma coisa desse tipo. Para que a gente faz a refeição livre, né? Geralmente é para melhorar a adesão, certo? E, em alguns casos mais profissionais, casos mais atléticos, né? Na parte mais esportiva, para recarga de glicogênio também, certo? Mas, na maioria dos casos, quando não é uma abordagem esportiva, a refeição livre serve para melhorar a adesão, né? Por quê? Porque você vai estar comendo, o paciente vai estar comendo algo que ele gosta. Então, o que é essa melhora na adesão, né? Conseguir a gente fazer o paciente, né? Fazer o indivíduo manter a motivação alta no decorrer do plano, né? Da dieta, do acompanhamento. Porque no começo é bem fácil, a gente está motivado ali para o primeiro mês, né? A gente tem muita gente que às vezes nem faz refeição livre, continua sem errar e tudo mais, mas com o passar dos meses a tendência é que a nossa motivação vai caindo. Então, uma refeição livre, duas no caso, depende do plano, pode ser que ajude a pessoa a se manter motivada, né? Então, ela pode pensar, vou seguir certinho durante a semana para chegar no final de semana, eu tenho a minha refeiçãozinha livre, né? Eu merecer, né? Com merecimento, tá bom? Então o desafio é manter a pessoa no emagrecimento. Então, a refeição livre pode entrar como uma ferramenta auxiliar em mantenimento da motivação. Como que eu posso emagrecer meu paciente mesmo com ele fazendo refeição livre, né? Como o paciente ele vai usar os alimentos que ele gosta, ou eu que vou passar o que ele deve comer também na refeição livre, que aí acabaria não sendo tão livre assim, né? Será que eu posso usar para pacientes sobrepeso e obesidade e obesos também? Ou só em pacientes que buscam definição? Podemos usar, tá? A resposta aí para vocês é que a gente dá para fazer refeição livre em pacientes sobrepesos e obesos também, não só aqueles famosos ratinhos de academia que buscam só dar uma trancada e tudo mais, no período de cutting. Mas para obesos, geralmente a gente tem que usar uma refeição livre com menos calorias, né? Não vai ter tanto aporte calórico como teria aí com indivíduos treinados. E aí, como que a gente controla esse valor calórico em refeições livres de obesos, sobrepesos, por exemplo, né? A gente pode controlar a quantidade do alimento que ele vai escolher. Então, por exemplo, o meu paciente gosta de pizza, né? Um alimento que ele gosta. Então, a gente vai deixar ele comer pizza na refeição livre. Eu posso controlar orientar quantos pedaços ele vai comer na refeição livre. Geralmente, de final de semana, ele come uma pizza inteira. Vamos tentar diminuir, vamos comer 4, 3, 2 pedaços. O sabor também pode ser importante, né? A gente pode escolher, pode orientar o paciente a escolher sabores menos calóricos. Então, vou optar por uma pizza de frango, não vou pegar de 80 mil queijos. Lanches, o paciente gosta de lanche, né? Antes ele comia 2 x-tudo, vamos tentar pegar um só. Aí depois, posteriormente, a gente pode tentar trocar esse x-tudo por um peito simples, um peito salada, alguma coisa assim. Também é uma opção, né? O paciente vai estar comendo lanche, vai estar comendo algo diferente,
mas vai estar comendo algo em menor quantidade e uma melhor opção também. Uma dúvida muito frequente, né? Se a refeição livre ela gera ganho na balança, né? Às vezes as pessoas assustam. Fiz minha refeição livre sábado à noite, eu tava pesando 70 quilos. Fiz a refeição livre, acordei domingo, tô com 72. Putz, engordei 2 quilos. Não, você não engordou 2 quilos, tá? Não é gordura. Quando acontecer isso, você tem que saber que certamente não é gordura. Por quê? Porque 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Você não vai conseguir. Geralmente a gente não come essa quantidade em uma refeição apenas, tá? Da onde que vem esse peso mais na balança? Geralmente é retenção e síntese de glicogênio. Por quê? Porque a gente vai estar comendo uma refeição livre mais sódio e produzindo mais insulina pela quantidade maior de alimento. Lembrando que não é só carboidrato que estimula a secreção de insulina, né? Proteína e gordura também estimula. Como a gente tem mais sódio sendo ingerido e mais insulina, o sódio vem puxando água junto e essa insulina que vai jogando mais glicose para dentro das células. A glicose vai sendo sintetizada em glicogênio, que é a forma de carboidrato que a gente tem para armazenar carboidratos, não gorduras, que a gente armazena a energia em duas formas, né? A gente tem como armazenar ela em carboidrato, que é o glicogênio, e em gordura, né? Que aí já entra a parte das células de gordura. Mas dentro do músculo, a principal reserva que a gente tem de energia são os carboidratos no formato de glicogênio. Para formar esse glicogênio, a gente usa várias moléculas de glicose e água. Então essa água ela é utilizada também para guardar esse carboidrato a mais que a gente comeu. Por isso que o peso sobe no dia seguinte, tudo bem? E agora, Henrique, eu costumo exagerar demais na refeição livre. Como que eu faço, né? Tem alguma estratégia para tentar não exagerar demais quando eu vou fazer minha refeição livre? Tem algumas estratégias, né? Se você sempre for fazer a refeição livre com muita fome, você vai acabar provavelmente exagerando, né? A chance de você exagerar é bem maior. Então, o que a gente pode fazer? Um pouquinho antes da refeição livre, consumir alimentos de baixa densidade calórica. Quais são? Principalmente vegetais, né? Folhas e legumes. E frutas, algumas frutas, né? Morango, melancia e melão, principalmente. Então você pode, por exemplo, 30 minutinhos antes, montar um pratão com salada. Pode ser imediatamente antes da refeição, tá? Para não ter tanto trabalho assim de ficar, nossa, vou ter que fazer um pratão de salada antes de sair de casa para depois ir lá e comer minha pizza. Não, se for num restaurante, por exemplo, que tenha a opção de comer salada, você pode deixar para comer salada lá também, entendeu? Ou você pode comer uma fruta antes, né? Dessas 3 que eu citei, põe lá um baldezão de melancia, manda bala. Você já vai chegar para a refeição livre saciado, não vai querer comer 2x tudo, entendeu? Esses alimentos você come muito volume, né? Com pouca quantidade de calorias. Então isso estimula bastante a saciedade. E quanto tempo antes, né, que a gente deve comer? É aquilo que eu falei, 30 a 60 minutos antes, ou se for o caso, se você for no lugar que tem, por exemplo, disponibilidade de comer dessas frutas ou salada e legumes, você pode deixar para fazer no restaurante, mas comer um pouco antes ainda é melhor, vai te dar mais saciedade. Outra estratégia bacana para refeição livre é você treinar antes dela, né? Então, pô, vou ir lá, sabadão. Tem muita gente que não tem essa disponibilidade, né, da academia aberta e tudo mais. Mas, por exemplo, sábado à tarde, final da tarde, vou lá, mando um treinão, qualquer músculo, né? Mas imagina se fosse um treinão de perna, de quadríceps, agachamento, leg press, avanço, extensora e o pau quebrando. Depois da refeição livre, vou para casa, tomo um banho, não como nada, 30, 60 minutos antes posso fazer aquele pratinho de salada, legumes, aquelas frutas que eu citei, e aí eu vou para
refeição livre propriamente dita. Eu vou lá comer minha pizza, meu lanche, meu pastel, o que eu tiver com vontade. Ao treinar, a gente joga o fluxo de sangue para os músculos ativos, tá? E isso se mantém um tempo depois do treino também, tá bom? Então, grande parte dos substratos, quando a gente comer, os substratos, né? Quando a gente quebra ali os macronutrientes, eles vão ser direcionados para o tecido que a gente treinou também, então para os músculos, para o grupo muscular daquele treino. Então, mandei um treinão de perna, vou fazer minha refeição livre, depois os nutrientes, os substratos vão ser direcionados principalmente para esses músculos treinados, tá? Porque o fluxo sanguíneo, por conta do treino, está direcionado um pouco mais para lá, certo? Então a gente acaba aproveitando um pouco mais também dessa refeição livre. Ela não vai ser estocada tanto ali, ela vai já ser utilizada por aquele tecido que foi danificado no músculo. Então, treinar antes da refeição livre, primeiro, aumenta o fluxo sanguíneo para aquele tecido. Então, manda as calorias que eu vou ingerir para o músculo que eu treinei. Segundo, melhora a sensibilidade à insulina. Tá? Então, eu vou estar com a sensibilidade à insulina melhorada pós-treino, né? Porque o treino em si faz isso, né? E o que significa essa sensibilidade à insulina melhorada? Eu vou conseguir mandar glicose para dentro das células de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Depois do treino também, a enzima de síntese de glicogênio está com uma atividade maior, ela está mais ativa, certo? Então eu vou sintetizar mais glicogênio. Essa glicose que eu vou comer um pouco a mais na refeição livre não vai sobrar tanto para ficar estocando em gordura, ela vai ser mais direcionada para essa síntese de glicogênio também. Então a chance dessas calorias que eu vou ingerir na refeição livre virar gordura, se eu fizer ela pós-treino, diminui bastante. Outro esqueminha, né, do treino antes da refeição livre. O treino ele aumenta um pouquinho a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, né? O que o sistema nervoso autônomo simpático faz? Ele inibe a digestão, ele retarda o esvaziamento gástrico e intestinal, produz adrenalina também. A adrenalina bloqueia um pouco a atividade do estômago e intestino, por isso que tem essa inibição da digestão. Ou seja, o treino inibe um pouco o apetite também. Você não vai estar com tanto apetite pós-treino. Isso pode diminuir a chance de você exagerar demais também na refeição livre, tá? Logo depois, né? Claro que algumas horas depois do treino vai vir aquela fome monstro, né? Mas logo depois, talvez você já tenha percebido isso, você não está com tanta fome assim. Henrique, mesmo fazendo isso aí, mesmo tendo essas orientações, exagerei. O que eu faço? Tem alguma estratégia para compensar? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um jejumzinho no dia seguinte? Pode. Bom, geralmente à noite a refeição livre. Exagerei. Acordei no outro dia, estou sem fome. Posso pular as primeiras refeições, o café da manhã, o lanche da manhã, se tiver no seu cardápio essas refeições, posso iniciar do almoço, porque provavelmente eu vou estar sem fome. Provavelmente no final de semana eu vou dormir um pouquinho a mais, né? Não tem problema nenhum pular aquelas duas refeições, porque você provavelmente está sem fome mesmo, tá? Então a gente pode já tirar essas refeições aí, então já são calorias a menos do dia, tá? A gente pode tirar algumas calorias das outras refeições que sobraram também, e aí a gente pode fazer um treino extra no dia seguinte, um cardio, que seja, pode ser um cardio em jejum, pode ser um outro treino, se a sua academia. Eu, por exemplo, a minha academia abre todo dia, ela não fecha nenhum dia. O que eu faço? Eu mando a refeição zona livre no sábado à noite, faço o treino no domingo pela manhã em jejum. É uma estratégia que eu gosto, tá? Que eu vou estar utilizando bastante substrato nesse treino, dessa refeição nesse treino. Fazer um treino, uma atividade física nos dias seguintes, no dia da refeição e no dia posterior também é uma boa estratégia, porque você vai estar proporcionando um gasto a mais, né? Que geralmente a maioria das pessoas não faz, né? Deixa o domingo lá sem fazer nada, muitas vezes no sábado também não treina, né? E são os dias que a gente acaba comendo mais, pelo menos a maior parte da população. Foram essas as dicas que eu queria dar para vocês, tudo bem?
Se você tem interesse também em consultoria, conhecer mais pelo meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu site. Lá você encontra os valores, consultoria online, consulta presencial, tá bem bacana. Se tiver alguma dúvida também, manda aí nos comentários, tá? Comenta aí se você faz a refeição livre, se você já utilizou alguma dessas dicas, se você tem alguma dificuldade, pode ser que eu consiga te ajudar também. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você ter notícias toda semana aqui. Fechou?